8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estamos agradecidos por mais uma vez podermos nos reunir, crendo naquilo que o Senhor já tem feito por cada um de nós. E sabendo que estamos desfrutando destas bênçãos, na hora em que vivemos. Continue conosco, dando-nos tua unção, tua inspiração, para que todos sejamos uma bênção, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, antes da mensagem nós vamos fazer a apresentação. Pediria para o irmão Francisco Tavares vir, mas a irmã Maria Tavares, e também a Elisandra de Paula Tavares, trazendo a criança, o Enzo Edivandro Tavares Trinque, para nós apresentarmos a Deus. Muito bem, nós estamos aproveitando toda a família, né? Vamos ficar de pé, quem pode ficar, tem esta criança para apresentar a Deus. E os avós, sendo aqui do tabernáculo, então juntamente com a filha, acharam por bem trazer este neto a ser apresentado aqui. Vamos então apresentar, e é uma bênção que Deus tem permitido neste tempo nós ainda ter o privilégio de ter os filhos, de trazer a igreja, o pouco que tem de cultos, mas trazer a igreja. Eu creio que o lar é a maior formação, não é a escola nem a igreja, é o lar. O lar onde nós formamos os filhos, criamos os filhos, os orientamos, damos o testemunho, cada um prova o que é, mostra o que é, isto é dentro de casa. A igreja é um lugar para nós reunirmos para adorar a Deus, mas o lar deverá colocar os filhos em ordem para que possam ser futuros homens e mulheres que venha dar verdadeiros exemplos de vida nesta terra. Amém? Amém. Muito bem. Vamos lá, senhor Enzo. Depois desta oração, o irmão Eliezer vai fazer a leitura do testemunho com respeito à vinda desta criança ao mundo também. Certo? Pai Celestial, nós, pela primeira vez, aqui neste púlpito, tomamos o Enzo Edivandro Tavares Trinque em nossos braços e estamos agradecidos porque o fruto do ventre é o seu galardão e aqui está um fruto, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele tenha um futuro promissor, abençoado juntamente com toda a sua família. Enzo Edivandro Tavares Trinque
em nome de seus pais, de seus avós, eu te apresento ao Senhor Jesus Cristo. Sê você uma bênção. Amém, Senhor. Amém. Que foi? Tudo em ordem. Tudo em ordem. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Pode sentar. Amém. Enzo Edivandro Tavares Trinque nasceu prematuro de 27 semanas e 950 gramas com 30 centímetros. Nasceu dentro da ambulância quando estava vindo para Franca. Acabou nascendo a caminho de Franca. Ficou na UTI neonatal em Franca 2 meses. Teve várias complicações de saúde, como meningite, parada cardíaca, hemorragias pulmonar durante 20 dias e outras. Foi por um milagre de Deus que ele está bem hoje. Ficou com sequelas na coordenação motora, mas os médicos falaram que vai demorar um pouco ele sentar e andar por causa das sequelas, mas vai conseguir, se Deus quiser. Eu agradeço a Deus pelo milagre que ele fez para o meu filho. Agradeço ao pastor Osmar por ter ido em minha casa e orado por mim. Amém? Amém. Que Deus abençoe esta criança. Nós estivemos lá com o pastor nesse dia. Eu vou só dar esse testemunho, pequeno testemunho. Uma simples oração, mais nada. Onde Deus está, não há muito o que fazer, somente crer. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós cremos em um Deus que tudo já fez. Então a gente só tem que aproveitar aquilo que Ele fez, né? Tomar posse daquilo que Ele já manifestou para cada um de nós. Na Terra todo mundo tem lutas, temos problema, mas nós temos que ter a segurança de que o nosso Deus é forte e nós estamos servindo Ele porque Ele tem se manifestado no tempo em que vivemos. Se nós o vimos sem manifestar, muito mais manifestado. Amém? Graças a Deus. Vamos comentar um pouquinho sobre conhecendo pela vindicação. É bom nós termos a revelação que temos, que o Deus Alfa se converteu em Deus Ômega. Ele é o primeiro e é o último. Ele é Alfa e ele é Ômega. E nós o conhecemos no período de um evangelismo, trazendo Deus a nós, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero que vocês tenham a mente aberta para isto, que nunca terá alguém maior que Jesus Cristo. Ele é Deus, certo? Todos os demais que nós falamos neles são manifestações de Deus. Irmão Brana é a manifestação de Deus, e foi uma manifestação tão tremenda que nem o Antigo Testamento teve. Quando o irmão Branham quis parecer um profeta do Antigo Testamento,
barba grande, cabelo. E Deus disse para ele: eu não te chamei para este fim. Ele tinha chamado ele para algo maior. O próprio Deus falou para ele que tinha o chamado para algo maior. O trabalho é grande, mas nunca se coloca Brana no lugar de Jesus Cristo. Se coloca Jesus Cristo em Brana. Sempre você se coloca assim. Por quê? Porque Jesus Cristo aqui é o primeiro, como homem, e ele é o último aqui como homem. Ele manifestou assim. Como homem, ele era Deus, Jesus Cristo. Alfa, aqui como homem, ele era Deus Brana. É o ômega. Mas ele diz: que diferença tem? A diferença que nós sempre devemos guardar é que quando ele veio para salvar, não podia ser um homem como eu, como você, como os profetas, como os patriarcas, não podia ser um homem como William Branham para salvar. Então tinha que ser Deus vir numa linha superior, que ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Por isso ele não podia vir por sexo, porque nenhum por sexo pode salvar um sexual. Ele tinha que vir acima do sexo, acima da linha do sexo, para poder salvar os que morreram porque entraram na linha do sexo. Então Deus fez isto em Jesus Cristo. Aí tinha que ser Deus mesmo se fazendo carne, sem via sexual. Então você sabe, eu vim por uma via sexual, você também, os profetas todos eles vieram, o William Branham também veio, mas Jesus Cristo não, certo? Então isto tem que estar dentro de você. Quando se fala de todas as manifestações de Deus, eu creio que não tem um povo que tem mais luz destas manifestações do que nós. E fazer essas divisões. Por que não se batiza em nome do William Branham? Porque não foi ele que verteu sangue, não foi ele que morreu para salvar. Então tudo tem que ser colocado nos seus devidos lugares. Então você tem que adorar a Jesus Cristo como o seu Salvador. E neste tempo, reconhecendo que, como ele manifestou para judeus e samaritanos, ele manifestou falando sua palavra, vivendo sua palavra, expressando sua própria palavra para eles, e os gentios ficaram de lado. Então Deus prometeu esta manifestação dos dias do irmão Branham, do Filho do Homem outra vez. Por isso que nós temos duas manifestações do Filho do Homem, uma com Jesus Cristo e outra assim como foi nos dias de Noé, que foi no tempo do irmão Branham. Nós estamos vivendo sempre o prolongamento daquele tempo, mas o tempo mesmo de Noé foi o tempo que o irmão Branham viveu na terra. Isso aqui é um prolongamento. O prolongamento piora as coisas. Eles se manifestam, já diz o que são, não se envergonham, porque agora é hora deles manifestarem como os dias de Noé, os dias de Ló, homossexuais, casando e divorciando. Então, no tempo do irmão Branham, já tudo isso tinha acontecido, para provar para nós que aquele era o tempo. Eu sempre gosto de ver o tempo certo, que se você não olhar e ver aquele tempo, se eu não reconhecer aquele tempo, como eu vou reconhecer hoje? Se eu não reconhecer o ministério de Moisés na lei, como reconhecerei o ministério de Jesus na graça? Se não reconhecer o ministério de Jesus Cristo na graça, como reconhecer o ministério de William Branham na revelação? Você sabe que Jesus não veio para revelar as coisas. Ele deixou toda essa revelação para o tempo da voz do sétimo anjo. Ele veio para manifestar e salvar o perdido. Ele veio para mostrar para nós que aquele livro que Adão tinha perdido, agora aquele livro estava materializado. Aquele livro era Jesus Cristo. Ele estava provando isto para nós, que ele era o único que foi perdido lá,
recuperado para os seres humanos há 2000 anos atrás, mas aquele livro perdido, aquela autoridade perdida, aquela vida perdida, não foi devolvida ao homem, senão nos dias da voz do sétimo anjo. Aí quando chega os dias da voz do sétimo anjo, então, por isso temos uma revelação do Gênesis ao Apocalipse. Isto é uma grande perfeição. Amém? Então, a vindicação é uma comprovação. Quando Deus vindica, Ele comprova, Ele autentica aquilo, Ele está mostrando, Ele está revelando aquilo naquele dia. E as pessoas não conhecem Deus no dia que Ele está se revelando. Sempre passa. Eles não viram Jesus, mataram Jesus. Mas na hora que o centurião viu que Jesus morreu, ele disse, verdadeiramente este era Filho de Deus. Mas tinha passado. Já tinham matado ele. Aí, verdadeiramente, ele era Filho de Deus. O centurião não era como Pedro, que já foi claro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E isto é ser revelado para Pedro. Jesus foi vindicado, comprovado. Quando Jesus expôs para eles irem embora, já foram 70, o que vocês ficam fazendo aqui? Vão embora também. Aquilo é porque Pedro tinha visto naquele ministério uma vindicação, uma comprovação, uma autenticidade. Isso aqui, ele diz, para quem iremos nós? Senhor, somente Tu tens palavras de vida eterna. Quando a pessoa vê o ministério vindicado, ela não tem para onde ir. Se eu tivesse que voltar para a Assembleia, para a Cruzada, para a primeira e segunda etapa, eu voltaria se eu não tivesse essa vindicação. Entende? Eu voltaria. Eu diria, olha, errei, falhei, isso aqui, eu pensei que isso é verdade, mas não é, mas não tem jeito. A gente tem visto a vindicação do ministério do dia. Agora, não adianta você ver a vindicação do ministério do irmão Brana só, porque os americanos não viram aquela vindicação. Teve que chegar a nós. Eu sempre tenho dito, se os americanos tivessem visto, todos eles, aqueles pregadores, estariam todos de mãos dadas com William Branham. Mas é nós que falamos bem de William Branham. É nós que dizemos que ele foi um grande profeta. Mas você vai na América, aquele povo continua nas suas igrejas. Pregadores, nos dias do irmão Branham, dando problema com o irmão Branham também. Ou pensa você que eles estavam de mãos dadas com o irmão Branham? Não, eles atrapalhavam as campanhas do irmão Branham, para que o irmão Branham não realizasse suas campanhas. E muitos deles, até hoje, os que ficaram vivos ainda, eles ainda têm suas palavras contra o ministério do irmão Branham, que foi um ministério vindicado na América do Norte, como nunca foi em lugar algum, nem nos dias de Jesus. Isso para comprovar foi Jesus quem falou em São João 14:12. Jesus diz, aquele que crê em mim. Se Jesus não soubesse que ia ter uma pessoa que ia crer nele de tal forma, Jesus não tinha falado isso daí. Aquele, porque não está escrito, aqueles que crerem em mim, não. Aquele que crer em mim fará, não farão, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Mas maiores do que as obras que Jesus fez, curou, expulsou demônio, ressuscitou mortos. Vai ter um que vai vir e ele vai fazer maior obra do que esta ainda. Então, por isso o irmão Branham veio e ensinou o que fez Jesus, pegou os pães, multiplicou. Porque ele podia fazer isto. Ele tinha condições de pegar o pão e multiplicar. Ele diz, mas aquele dia lá no mato, não foi questão de multiplicar, foi de criar. Isto é maior obra. Ele disse, haja esquilo e houve esquilo. Então, isso Deus estava mostrando para nós,
que quando o próprio Deus veio como alfa, ele não podia fazer isto que ele fez como quando veio como ômega. O final do ministério é maior ainda. E esse é o ministério de Deus na terra, que começou com judeus e samaritanos e termina aqui no último dia com o povo gentil. Por isso, os gentios conheceriam esse nome dele. O novo nome dele seria revelado não para os judeus, seria revelado para os gentios. E nós já temos recebido isto nesse espaço de tempo. Eu tenho pregado esses dias, como pregamos, Brana é perfeição. Alguém diz, espera lá, mas perfeito é Deus. E Deus era Brana. E Brana, perfeição, não é o homem Brana, é a mensagem. Mas a mensagem não existe fora de um homem. Se tem uma mensagem, tem que ter um homem. Deus não tem uma dúzia de homens com uma mensagem. Deus tem um homem com uma mensagem. Sempre foi assim. Enquanto aquele não morresse, ele não levantava outro. Tinha um que quase podia fazer, tinha o Josué ali perto de Moisés. Mas enquanto Moisés não foi embora, Deus não lançou mão de Josué. A hora que Moisés foi embora, aí Deus lançou mão de Josué e diz, agora você vai pegar esse povo e vai fazê-los entrar na terra que eu prometi aos pais deles que eles entrariam. Você vai fazer isso. Mas Moisés não pôde fazer. E em tudo isso nós sabemos que Moisés era um tipo de Cristo, Jesus. E não podia fazer isto. Ele tinha que chegar ao tempo do Espírito Santo para fazer isto. Naquele tempo ele não podia. Deus faz as coisas no tempo certo. É nós que não entendemos. Nós passamos aí 40 anos crendo no irmão Brana, falando bem da mensagem, mostrando o irmão Brana, e não sabíamos ainda dos trovões, do novo nome, não sabíamos da terceira puxada. 40 anos. Isso foi a misericórdia de Deus. Agora, por que não soubemos? Se nós tivéssemos sabido isto antes, nós poderíamos romper o programa de Deus. Porque assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Bom, como ela saiu? Saiu com um profeta. Como a noiva saiu das denominações nesse dia? Com um profeta. Quanto tempo levou para ela entrar em Canaã? 40 anos. Quanto tempo levou para nós sabermos e entrarmos na Canaã, que são os trovões, a revelação dos selos, do novo nome? 40 anos. Olha, se soubéssemos antes, nem o diabo sabia. O irmão Brandi, se ele souber, ele pode romper o programa de Deus. Então Deus revelou tudo, esperou 40 anos, aí abriu. Aí nós ficamos sabendo disso. Não somos melhores do que aqueles que não sabem. Não, simplesmente somos agradecidos por podermos ver o que Deus fez no tempo do irmão Brana e logo manifestar isso nesse dia final. Quando a gente fala de uma noiva, a noiva é pequena. Na verdade, ela é pequena, mas ela é menor ainda. Entende? Ela é menor ainda. Ela não é pequena porque toma uma turminha de críticos, de rebeldes. Não. Ela é pequena porque ela pega um grupinho de revelados. Gente revelada. Porque muitas vezes, quantas pessoas estiveram no nosso meio e não foram reveladas? Quantas até hoje? Nem novo nome sabe ainda. E dizia que sabia novo nome, falava de novo nome no nosso meio. Hoje nem novo nome eles falam mais. Eles não sabem de novo nome. Estavam no nosso meio. Por quê? Não foram revelados. Não conheceram por vindicação. Não foi comprovado para eles de que esta mensagem é verdade. Não foi. Mas para você. Você enfrentou os mesmos problemas
e você não saiu. Você foi como Pedro. Para quem iremos nós? Não é questão de mudar de igreja, não. Aquilo ali, para Pedro, era questão de mudar de homem. Para quem? Pedro não diz assim, para onde iremos nós? Questão de lugar. Diz, para quem? Ele podia dizer, espera lá, mestre. O que eu vou fazer lá com os fariseus? São homens também, mas o que eu vou fazer lá? Meu pai era de lá, nós saímos de lá. Não tenho que voltar para lá, é um homem também lá. Mas nós não temos como deixar de ti. Para quem iremos nós? Você saber que ali tinha um grupinho de gente que estava tão ligado a Jesus, só com um correspondente que respondia na base da revelação, dizendo, para quem iremos nós? Os outros todos ficavam só ouvindo, e Deus pegara o mais iletrado. Deus sempre fez isso. Porque se ele pega um renomado, um entendido, um estudado, então aquela pessoa tem glória, tem honra. Aí Deus trabalha com os que não sabem nada. Porque aí você entrega tudo para ele e fala, Senhor, como que eu poderia saber disso? Irmão Brana, Deus trabalhou com ele, por quê? Como que isso pode ser obra de homem? Irmão Brana sabia, isso não pode ser obra de homem. Criar esquilo não pode ser obra de homem, só tem que ser Deus. Mas você tem que saber que Deus está no homem. Amém? Deus está operando no homem. E é o que as pessoas não têm visto. Vamos ver gente entrar, vamos ver gente sair, infelizmente, até que dê o arrebatamento. Mas tem gente que vai pegar firme, tem gente que pega a mão no arado e não olha para trás mesmo. Esses são os que Jesus falou. Aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Porque se olha para trás, você sai tudo da linha. O problema é que eles olham para trás. Eles não estão vivendo da forma correta. Eles estão olhando para a igreja de onde eles saíram. Eles estão preocupados se vão ficar mais ricos. Será que Deus pode me dar mais? Eu queria mais. Eles nunca querem mais poder para ser humilde. Eles nunca querem mais poder para calar a boca. Eles nunca querem mais poder para ficar quietos. Eles querem poder para aparecer. Eles querem poder para que o nome deles seja divulgado. Mas Deus tem que tomar quem não quer isto. Você não está preocupado com divulgação do seu nome. Você simplesmente crê. Não importa que os outros falam. E assim tem que ter uma revelação. Por que Pedro disse, para quem iremos nós? Ele podia ter falado diferente. Para quem irei eu? Então, a gente vê ele falando no nome do grupo revelado. Para quem iremos nós? Somente tu. Olha, não adianta lugar nenhum, mestre. Eu escuto o que eu escuto com o senhor aqui, não. Lugar nenhum. Olha que eu sou um homem experiente, não só de pesca, mas eu sou um homem experiente que eu já passei por muitos lugares. Mas tem uma coisa, nunca vou encontrar um homem que fala como o senhor fala. Mesmo repreendendo ele, mesmo dizendo para ele assim, para trás de mim, Satanás. Tem membro que se ofende na igreja. Sabe por que eu saí da igreja? O pastor pregou para mim, pregou contra mim. Ele vivia falando de urubu, lá de urubu. Ué, era você? Você se identificou. É você que se identificou. Não é falando para você, mas falando no urubu você se identificou. Você não era águia. Os outros nem se preocupam. A hora que falam em águia, eles dizem, isso é comigo. O outro, urubu faz isso, urubu come carniça. Olha lá, está falando de mim. Mas por quê? Porque você foi comer a carniça? Eu fui comer a carniça. Uma morta ali. Eu fui numa reunião morta. Mas você não pode mudar de natureza. Não pode largar de ser urubu e ser uma pomba.
Porque uma pomba, o urubu que vem comer semente com ela. Ela não vai comer carniça com o urubu, mas o urubu vem comer semente com ela. Deixa que eles venham no seu terreno. Mas você vai comprovar o que você é, a natureza que você tem, é porque você acha que o terreno deles está melhor. E aquilo já é um corpo morto de muito tempo. E você mesmo sabe que você saiu das denominações e aquilo era um corpo morto que não tem jeito de voltar para lá mais. Não tem jeito. Irmãos, as emoções, as alegrias, os pulos, os gritos que eu já sofri dentro destas mensagens anteriores que eu passei, aquilo eu conto hoje como uma história, mas como aquele tempo da meninice era bom, como aquele tempo da inocência era bom, aquele tempo das vigílias lá atrás, como aquilo era bom. São coisas boas que você conta, mas quer voltar para... Não quero fazer aquilo mais não. Mas eu vou voltar àquilo que eu era. Eu vou pegar meu violãozinho agora, eu vou sair de madrugada. Não, agora tem esposa, tem filho, tem que fazer isso mais. Acabou. Fazia porque estava atrás. Não é? Sempre assim, fazia porque estava atrás da serenata, estava atrás. Espera que aparecesse alguma mocinha. Agora não, acabou. É o tempo, você tem que ver o tempo de tudo. A mensagem te amadureceu. Você não é mais o que antes você era. Você nem deve fazer mais o que antes fazia. A mensagem te mudou. É ela que te iluminou. Você não é nada melhor do que você era. Você é o mesmo homem, a mesma mulher que era. Sou o mesmo homem que eu era quando moço. Só estou velho. Mas sou o mesmo homem. O que mudou? Só fica velho. Mas vou ter vontade de voltar àquilo? Agora, eu quero voltar meus 18 anos. Quando? Espera lá. Nós já estamos chegando lá. Nós já estamos chegando aos 18 a 21 anos, como diz o irmão Brana. Estamos chegando lá. O irmão Brana chegou lá. E nós vamos chegar lá também. É muito simples. Vamos aguardar o tempo que nós vamos chegar lá. Mas aqui, muitas vezes, irmão Brana prega sobre isso. Uma senhora já de 40 anos, cortando seu cabelo de franjinha, ela está olhando para os seus 18 anos lá atrás. Ela está olhando para trás. O que eu era? Eu ficava bonitinha, assim. Ela nunca muda de vida. Ela só olha para trás, está parecendo rã, espíritos de rã. Dá uns pulinhos, mas só olhando para trás. Não muda de vida. Você não tem que olhar para lá, querer ser... Agora, eu vou querer ser aquele rapazinho que eu tinha cabelo. Hoje não tem jeito mais. Né? A gente tinha um cabelinho, caía aqui na testa. Hoje, só tem testa, não tem cabelo. E será que não dá para nós entendermos o nosso tempo? Mas somos o mesmo homem, com maior experiência, com maior revelação. Não tenho pingo de vontade de voltar lá na cruzada, 1968. Não, o que é isso? Primeira e segunda etapa de 72 a 2002. Não, mas foi muito bom o nosso tempo. Só que agora está muito melhor. Foi muito bom conhecer aquelas coisas, conhecer irmão Brana. Foi bom conhecer o batismo em nome de Jesus Cristo. Foi bom conhecer a deidade. Mas hoje, meu Deus, está tão longe. Hoje nós já fomos aos trovões, a novo nome. Ninguém alcança isso mais. E é uma questão. Se você cair, é como diz o hino, se esborracha. Por isso você vai ver o crente que cai, ele se esborracha todo. Daqui a pouco ele está metido no mundo. As mulheres, a primeira coisa que faz quando sai da igreja é cortar cabelo e usar calça comprida, porque sempre na igreja elas olhavam nas outras mulheres do mundo, fica bonitinho, e eu daquele jeitinho assim também, né? E eu assim. Aí quando elas largam a fé, a primeira coisa que elas fazem, agora Deus estava vendo elas dentro da igreja 20 anos de calça comprida, de cabelo cortado, quando nunca
tinham cortado o cabelo e usado uma calça comprida. Porque o desejo não foi mudado. Quando Deus entra, Ele tira a nossa natureza ou subjuga a nossa natureza à natureza dEle. A natureza dEle vem e domina. Nós temos esse Deus dentro de nós para poder nos dominar. E nós amamos isto. Não adianta os outros falar, vocês querem ser escravos. Não, nós amamos a verdade. Nós amamos obedecer a Bíblia. Nós queremos viver como ela diz. E o que eu não consigo, eu peço, me ajude pela fé. Me ajude. Não me condene, me perdoe. Não é assim que você tem que pedir? Isso é para qualquer pessoa. Agora, é vendo e conhecendo aquilo que foi vindicado no seu dia. Então, essa mensagem hoje, vamos falar claro, a mensagem do novo nome, Brana, está vindicada, comprovada, autenticada. Isso é verdade. Brana dizer assim, um gentil levaria seu nome. Um gentil. Por que ele não falou tão mais claro ainda? Já está bom. Já está bom. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. O Cordeiro. Oh, você vê, Cristo nasceu como Cordeiro, Brana nasceu também como Cordeiro. Mas tem tanta gente, se eu poderia perguntar quantos nasceram em abril, que é Cordeiro aqui, tem um monte de gente que nasceu em abril, quer ver. E a natureza é de Cordeiro? A natureza é de Cordeiro? Só nasceu em abril. Mas ele mostrou que Cristo nasceu em abril e era Cordeiro, e ele mostrou que um gentil levaria o seu nome e o Cordeiro. Outra vez, porque nasceu em abril. Era o Cordeiro. Cordeiro é aquele que pode ser guiado. Tem gente que não pode ser guiada. Elas precisam ter bode para elas mesmas. A vida inteira. Ter companheirismo com bodes. Porque elas não podem ser guiadas. Mas uma ovelha é guiada. A ovelha anda na inocência. E ela é guiada. Mas só tem uma coisa. A ovelha conhece quem é o pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isso é importante. E as pessoas, a maioria das vezes, vive conosco, e eu sou o pastor de vocês, mas vocês não me conhecem como pastor. Eu já fui membro de pastores. E quando eu lembro que o que eu fui lá atrás, eu fico satisfeito no que eu fui, porque eu fui honestamente. Eu fui membro mesmo. Eu amei meu pastor. Eu vivi ao lado dele. Eu cantava corinho, como o Joãozinho canta, eu cantava corinho ao lado dele, animava o ministério dele. Foi o meu tempo lá, foi bom. Hoje a gente vai reconhecer as pessoas que conhecem por vindicação o ministério da hora. Recebe a luz da palavra no dia que vive. Eu não estou apenas dizendo que Jesus é Salvador, isso eu já sei desde quando me conheço por gente. Jesus Salvador, curador, mas que ele tinha vindo num homem. Ômega, quer dizer último. É a última letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega. Por quê? Por que grego? Por que não hebraico? Vocês veem? Eu sou o primeiro e o último. O ômega, a última letra. Você pode ver que o nosso alfabeto, a última letra não é O. XZ. Z. Você vê? Mas do grego é. É porque é entre os gentios. O ômega tinha que vir entre os gentios. Ômega é gentil.
um gentio levaria o seu nome, Branham. Agora, isso não é para o mundo, irmãos. Isso não é para as denominações trinitarianas. Isso não é para os dualistas. Mas isso não é nem para quem crê num só Deus. Não, isso é para revelado. Revelado, quando ele olha assim, mas isso é verdade. Eu tenho poucos minutos e eu queria ler para vocês, senão fica só nas minhas palavras, mesmo que eu falo, está escrito. Mas eu tirei aqui, coisas que hão de ser. O Deus Alfa se tornou o Ômega e está dando-nos a conhecer o hoje. Ele é Alfa, converteu em Ômega e dá a conhecer para nós hoje. Se o Alfa está em nós, falamos, isso foi o que me veio de inspiração. Se o Alfa está em nós, falamos as coisas do que o Alfa falou. O Alfa, Jesus, o primeiro, o Alfa, e nós temos o ministério Alfa em nós. Então pregamos o que Jesus pregou. Agora, se nós temos o Ômega em nós, é engraçado que houve muito carro Alfa, depois passou muitos carros Ômega, e depois saiu para os remédios, né? Ômega 3, 6, 9. É o que mais se ouve falar hoje, é o óleo de peixe, Ômega 3, 6, 9. Falando de Ômega, fica pensando, por que tanto essas coisas saiu nesse tempo? Porque a China tem entrado em todos os países. É porque o Evangelho está voltando para o leste, outra vez. Está retornando para lá, que o CDzinho que você pega, você pensa que é do Brasil, é Taiwan. Mas que coisa, vem de lá, aqui, e você pega um DVD para você. O mundo está cheio, não é só o Brasil, o mundo está cheio. Tudo isso está mostrando que o Evangelho está de volta à Palestina outra vez. Que está terminando conosco aqui e o Evangelho vai de volta. E nós estamos aqui no Ômega. É muito remédio Ômega. E aí tem a mensagem Ômega, que faz bem para o cérebro, para o coração, que desentope as veias espirituais. Toma 3 cápsulas por dia. Tem uns que tomam mais, tem uns que escuta 3, 4 CD por dia. Isso é cápsulas. Isso limpa as pequenas veias. Se eles fazem isto e faz propaganda e é enganosa, a própria lei vai atrás deles. Mas aqui você sabe que o que se fala desta mensagem não há engano, isto é verdade, isso limpa mesmo, essa mensagem limpa o seu coração, as pequenas veias cerebrais. Aquilo que limpa e faz um caminho para o coração, essa mensagem faz uma limpeza, é o Ômega de Deus. O Ômega de Deus é Brana. O Alfa de Deus é Jesus, o Ômega de Deus é Brana. Irmão Brana diz, você já notou que na Bíblia não fala nada do meio? Porque ele não é o meio. O meio foram os mensageiros, mas ele é Alfa e ele é Ômega. Ele é Deus Jesus e é Deus Brana. Ele vem com o nome hebraico e agora no final com o nome gentil. Quando Deus está no nome gentil, o povo está lutando pelo nome hebraico. E não, filhos, já passou. Deus agora é um gentil. Oh, mas Jesus não era gentil, mas nem judeu ele era. Para me salvar, um gentil não podia morrer. Um judeu não podia morrer para me salvar, para me perdoar. Tinha que ser Deus. Aí Deus fez um tabernáculo em Jesus. Para morrer, ele não podia morrer como Deus, porque ele é espírito. Ele tinha que morrer como carne, como filho. E aí foi o que aconteceu. E você tem tudo isto agora em você. O Ômega está em nós. Porque falamos de trovões, porque falamos de novo nome, porque falamos de terceira puxada.
Porque nós tomamos muito ômega. O que nós bebemos agora é ômega. É o evangelho ômega. É o Deus ômega. É a mensagem ômega. E isto tem mudado a gente. E não tem jeito de você voltar àquilo que era lá atrás. Não tem jeito. Presta atenção. Coisas que vão dizer. Um tempinho para nós. Parágrafo 13. Agora sabemos que aquela palavra, se eles conhecessem a palavra, ele disse, se vocês conhecessem a Moisés, vocês me conheceriam. E eu poderia usar isso hoje. Vocês podem ficar preocupados, mas a questão é que Brana também dizia, se vocês conhecessem a Cristo, também vocês me conheceriam. Se vocês conhecessem Brana, vocês conheceriam esse ministério de hoje. Mas como não conheceram Brana, não conhece hoje também. Se conhecessem a Moisés, vocês me conheceriam, porque Moisés escreveu sobre mim. Se conhecessem a Jesus, conheceria Brana, porque Jesus falou de Brana. Ele diz assim, já li a Bíblia, nunca vi isso. E você não vai ver mesmo, porque tanto o nome como o novo nome está escrito na Bíblia. Nós somos chamados de cristãos, porque está escrito na Bíblia, viemos de Cristo. Hoje nós somos chamados de bramitas, porque nós viemos de Brana. Mas que Brana? O que tem Brana? É aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Foi ele que falou que vinha um que ia fazer obra maior do que ele. E eu creio nesse. É o ômega. É o ômega que ia fazer isso. E eu vim te avisar que ele já fez. Ele já operou estas coisas. Então, esse ministério, para o eleito, não estou dizendo o meu, não. Estou dizendo o ministério, a esposa hoje, com a pregação que tem, com o que ela ensina os outros através da pregação, não tem ninguém que tem coragem de tomar isso daqui, senão o eleito. O eleito vai dizer, eu quero desentupir todas as veias do meu coração espiritual. Eu quero desentupir até as veinhas do cabelo, tá? Lá do pé do cabelo, quero desentupir isso. Então toma ômega 3, 6, 9. Toma ômega, toma Brana, toma revelação. Ah, mas eu já tenho mensagem, tem 1000 mensagens do irmão Brana em casa. E você sabe qual é o novo nome? Não? Então o que adiantou? Os crentes também têm Bíblia, milhões de Bíblia. Nunca souberam que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Nunca souberam. Não é ter mensagem, não. É ter revelação. É ser revelado. A gente precisa ser revelado. Se eles voltassem à Escritura e vissem, que tem hora que volta à Escritura, mas não vê. Se eles voltassem à Escritura e vissem o que o Messias estava suposto a fazer, então eles o teriam conhecido através da vindicação. Eles olhariam, mas o Messias diz que ia fazer isso mesmo que esse homem está fazendo. Mesmo que ele veio com o nome de Jesus, mas você sabe, esse é o Messias. Foi por isso que Pedro teve essa vindicação na mensagem do dia. Tu és o Cristo. O que é? Ungido. O que é? O Messias. Tu és o Messias. O ungido. Ele creu naquilo. É o que nós temos que crer hoje. Não é seguir o que os outros palpitam, não. Eu sigo o que eu creio. Tem gente que é levado por qualquer vento de doutrina. Tem gente que hoje está na Batista, amanhã está na Metodista, depois está na Assembleia, depois vai para a mensagem, depois sai. Consegue sair e ir para a congregação cristã. Não é fácil, não. Depois de você conhecer o que você conhece, Pedro diz, olha, para quem iremos nós? O senhor pode falar o que o senhor quiser. Jesus não falou assim, para trás de mim, anjinho. Não, para trás de mim, Satanás. Para quem ele falou? Para Pedro. Porque as obras de Pedro naquela hora revelavam Satanás. Mas como revelava Satanás? Não, mestre, eles não vão te prender, eles não vão te matar. Ó, tendo misericórdia de Jesus, parece que está grosseiro. O homem não está falando mal dele, não. O homem está falando bem. Mestre, não, eles não vão fazer isso contigo. Eles não vão te matar. Para trás de mim, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus e sim dos homens. Em outras palavras, eu tenho que morrer mesmo. Eles vão ter que me matar.
eu vou ter que pagar o preço que nunca ninguém pagou. Vou ter que pagar, era Deus Alfa. Ele teve que pagar o preço. O ômega não tem que pagar preço, tem que revelar o preço que foi pago. O ômega revela o preço que foi pago. O alfa revela o preço. Aquilo que estava pagando o preço. Você sabe quem tem que pagar o preço? É alfa. E agora o ômega, ele tem que mostrar o preço que foi pago. Por isso ele morreu, Cristo morreu. Mas tinha que ter alguém aqui que revelasse isso melhor para nós. As Escrituras, para nós, hoje essa Bíblia para nós, olha, tem muito mais luz do que há 15, 16, 18 anos atrás. Tem muito mais luz esta Bíblia. E você, se você notar para você, diga, eu não fiquei pior. Vai dentro de você, eu não fiquei pior. O diabo quer dizer que eu não creio, mas eu creio. Entende? O diabo quer me atrapalhar para que eu viva esta mensagem, mas eu vou vivê-la. Isso aí você tem que desafiar o diabo. Você não tem que ter medo dele. Você tem a mensagem ômega, a mensagem poderosa. Amém. Amém. E Deus, através de Cristo, estava reconciliando o mundo consigo mesmo para fazer acontecer todas as promessas que eram do Messias, que ele havia de cumprir. Jesus foi testemunha daquela palavra, fazendo aquela palavra viver para aquele dia. Brandon também foi testemunha da palavra para poder fazer Apocalipse 10, de 1 a 7 e outras escrituras viver para o seu dia. João tem que ser testemunha da palavra para fazer a palavra viver para o seu dia. Nós temos que encontrar o ministério que come o livro. Se você não encontrar, sai procurando. Sai procurando. Até você encontrar o ministério que comeu o livrinho. Quando você come, você fala igual o livro. Aí você fala igual Brana. Você fala igual Brana. O livro só podia comer de 63 em diante. Antes de 63, o livro não podia ser comido. Mas de 63 em diante, março de 63 em diante, aí o livro começou a ser comido. Porque ele foi revelado. Estava revelado o 7º selo, estava revelado em carne. Agora você pode comer esse 7º selo. A mensagem de João, você pode comer agora. É o livrinho está aberto. Você não tem que fazer nada. João não tinha que fazer nada para abrir o livro. Ele tinha que ir ao anjo, tomar o livro e comer. O nosso problema hoje é só pegar e comer. Mas eu tenho que orar para isso. Não, você tem que comer. Pega a mensagem e come a mensagem. Tem hora que você pensa que tem que fazer tão grande coisa. Mas eu não sou mais de oração como eu era antes. Irmão Brana, se estivesse aqui, ele falaria para você, como eu. O avivamento acabou, meu irmão. Ele falou lá atrás. Quando o irmão chegou para ele, irmão Brana, a gente não sente mais, irmão Brana, como sentia antes. A gente não ora como orava antes, não sente como sentia antes. Irmão Brana disse, filho, é porque o avivamento acabou. Essas coisas vêm só quando tem um avivamento, que o avivamento mexe muito com a carne, o avivamento te chacoalha, move sua carne, suas entranhas, aí você chora, você grita, você pula. Mas o avivamento acabou. Agora vai a Abraão. Como Abraão teve o filho? Nenhum avivamento. Morto. São Paulo diz, ele estava mortificado na carne. E o menino veio. Aí ele não podia. O que você fez, Moisés? O que você fez, Abraão? Nada. A menina apareceu. Sara ficou grávida. 90 anos grávida? Sim. Deus disse, eu criei. Então você pode passar esse tempo todo que você vive aqui. Você só diz, olha, Deus prometeu que ia revelar os selos e eu creio. Deus prometeu que ia revelar os 7 trovões e eu creio que foi revelado. Deus prometeu que revelaria seu novo nome e eu creio. Amém. Estou encerrando. 21. Coisas que hão de ser em 65. Agora Jesus aqui está falando a respeito. Ele foi na frente para preparar um lugar para nós.
não se turbe o vosso coração. Agora ele estava falando com os judeus, ele disse, crede em Deus, crede também em mim. Como tendes crido em Deus, creio em mim. Porque eu sou filho de Deus, veem? Em outras palavras, eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. O que vocês veem, o que eu estou fazendo, não sou eu, é meu Pai que habita em mim. O que Brana pregava não era Brana, era o Ômega que habitava nele. Vocês estão me entendendo? O que vocês ouvem hoje nós pregarmos, não somos nós, é o Ômega que está em nós. O Deus Brana, o Deus Ômega, está em nós, através do que? Da palavra. É a palavra que é a semente, não é um homem que é a semente, é a palavra que o semeador saiu a semear. Esta é a semente, a palavra. Isso aqui caiu numa boa terra, tudo bem. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora um pequeno comentário. Deus em Brana não estava reconciliando. Quando Deus estava em Cristo, nós estávamos brigados com Deus. Precisávamos de uma reconciliação. Nós não estávamos bem com Deus. Aí ele tinha que nos reconciliar. Com quem? Ele reconciliou consigo mesmo. Ele reconciliou-nos consigo mesmo. Agora, em Brana, ele não estava reconciliando. Cristo já havia feito isso. Mas ele estava revelando os mistérios que ele não podia fazer nos dias de Jesus. Nos dias do Alfa, não podia revelar mistério. O Alfa diz, olha, nem o Filho, nem os anjos sabem. Mas nos dias do Ômega, ele diz, quando ele tocar sua trombeta, então vocês conhecerão todos os mistérios. O mistério será revelado. Então, o sétimo anjo já tocou sua trombeta. Agora você conhece por vindicação. Você diz, isso eu comprovo, é verdade. Está autenticado por Deus. Por Deus, por sinais, por maravilhas, por visões. O céu declarou isto, e a carne aqui na terra, um homem cheio da palavra, mostrou que aquela mensagem que precisava estar dentro de um homem outra vez, como esteve dentro de Jesus. Alfa tinha que estar dentro de um homem, Ômega. E foi comprovado, estava dentro daquele homem. Agora eu te pergunto, encerrou, você já comeu o livro? Aí o Ômega está dentro de você. Se você não comeu, ele está para lá de fora. Mas se você comeu, aquilo entra. Você tem que comer o livro. Come a palavra, deixa ela entrar. E ela vai fazer a obra que o seu coração precisa. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de crer. A coisa que nós sabemos fazer é crer, Senhor. Nós cremos. E até tem hora que nós falamos até como o centurião. Ajuda-me na minha incredulidade. Porque eu creio, Senhor. E muitas vezes a minha carne, que é rodeada de tantas fraquezas, ela quer provar para mim outras coisas, mas, Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio na manifestação da palavra hoje. Eu creio que cada um de nós comemos este livrinho. Eu creio que essa mensagem está vindicada e nós estamos conhecendo por vindicação pessoal. Quando ela está em carne, ela esteve num homem, hoje ela está na igreja, naqueles que crê verdadeiramente nesta revelação. Ajuda seu povo, manifesta-te a nós cada dia mais, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Mensagem Deus recolheu e no meu peito acendeu a chama. Graças a Deus pelo profeta seu, mas na mensagem a cura divina o William Brana expressou assim.
que já se aproxima, Deus terá um momento poderoso. E nós estamos em plena guerra, mais uma vez Deus entrou em ação. Deixou Josué nos levar a terra, está no outro lado do Jordão. E se passaram 40 anos e esse homem começou a pregar, e o cordeiro já saiu do trono, não vai retornar, e que Jesus já tem novo nome, e esse nome não é pra depois, e quem falou foi o Filho do Homem, no primeiro selo foi que ele falou. E nós estamos em plena guerra, mais uma vez Deus entrou